Bem, irmãos, vamos continuar a nossa leitura de Mateus 5. Né? Espero que vocês tenham visto o primeiro vídeo, senão não vai fazer muito sentido, porque eu gravei de forma contínua e cortei o vídeo em duas para ficar melhor aqui para vocês. Né? Um vídeo de 1 hora cansativo. Então, em duas partes fica melhor para vocês assistirem. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, veja o primeiro para você entender e comentem, tá? Comentem o vídeo aqui no nosso canal também. E bora pro vídeo. Tá com a Bíblia aberta? Então vamos lá, as informações iniciais. Abra a Bíblia, pega uma canequinha com café ou com água, igual a minha aqui, ó, e assista o vídeo lendo na sua Bíblia também. Fica com Deus e bons estudos. Este é Jesus, né? Este é Jesus. E por que nós podemos dizer que as ovelhas aqui do primeiro século sofriam até de fome mesmo? Não era só de justiça, mas nos dois sentidos. Jesus está falando sobre fome e sede de justiça. Mas os fariseus exploravam muito o povo. E Jesus vai denunciar isso lá em Mateus 23. Então, eu recomendo vocês assistirem Mateus 23 depois também. Os fariseus realmente chegavam a arrancar coisas das pessoas, por vários motivos. Jesus dá só um motivo lá, mas pode ter vários, né? Então, por isso que este povo aqui sofre na mão dos falsos líderes. Tem uma coisa na minha lente aqui que eu não estou vendo o que é. E a promessa de Jesus é essa: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Agora, essa justiça não é justiça humana. Não é justiça humana porque a justiça humana, às vezes, também é falha. Você pode estar correndo atrás de algo que você considera justo, mas Deus não considera. Isso pode acontecer. Muitos processos judiciais envolvendo cristãos não são justos. Então nós não estamos falando desta justiça. Estamos falando particularmente da injustiça religiosa, do engano dos fariseus daquele tempo e do nosso tempo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Agora preste atenção, eu não estou dizendo sobre aquele que gosta de ser enganado. Vou tomar aqui, a gente vai conversar sobre isso. Por quê? Preste atenção, a pessoa que é bem-aventurada, ela tem fome e ela tem sede, ou seja, ela deseja essa justiça. Ela não só deseja, ela precisa dessa justiça. Isso equivale a dizer a bem-aventurado aquele que está sendo enganado e acabou de descobrir. Ele quer ser justiça, ele quer ter justiça. Ele foi injustiçado anos pelo engano dos fariseus, dos falsos profetas, das falsas profetisas, das falsas ideias que tem no mundo. E agora ele deseja justiça. Essa pessoa não é passiva em relação a isso. Ela deseja justiça a respeito dos líderes religiosos. Todos vocês que foram enganados, que estão sendo enganados, serão bem-aventurados, porque Jesus vai garantir isso para nós. Versículo 6. Versículo 6. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos. E aí eu tenho aqui mais uma anotaçãozinha. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tem um detalhe que eu vi aqui que eu achei muito interessante. Eu escrevi o seguinte, ó. O simbolismo da obediência e temor a Deus, à lei, exigia que se tivesse misericórdia de um inimigo. Tá? A gente vai tratar disso mais para frente, mas já entra aqui. Os inimigos não tinham misericórdia e os líderes religiosos também não tinham dos pobres, das viúvas, de ninguém. Então, a misericórdia aqui no texto de Jesus é um símbolo, na verdade, da obediência. Os misericordiosos, ter misericórdia de alguém é bem mais difícil do que ir na igreja no domingo. Vamos ser sinceros? Ter misericórdia de alguém, às vezes, é muito difícil, mas é um símbolo de obediência. Sinal que você prefere obedecer a Deus e ter misericórdia do seu próximo do que se vingar do seu próximo sem misericórdia. Então, para esses que consideram Deus como primeiro, como superior, como o rei, né? Como Jesus está assentado aqui agora, bem-aventurado
aquele que é misericordioso com o seu próximo. Não apenas com o seu irmão, mas com todo o mundo. Nós somos chamados para ter misericórdia das pessoas. Quem vai se vingar das pessoas é Deus, não é o homem. Deus não mandou você se vingar de ninguém. Deus não mandou você fazer isso. Pelo contrário, Ele mandou você orar pelo seu inimigo. Ele mandou você perdoar o seu inimigo e ajudar ele se for preciso. A vingança pertence a Deus, nesse caso aqui. Interessante isso, né? Interessante. Quantos cristãos, né, não têm misericórdia? Eu vejo, por exemplo, uns comentários de vídeo antigo, né? O pessoal acha que eu nasci sabendo, mas eles pegam pesadíssimo às vezes. Pessoas que não têm misericórdia uma das outras, né? Infelizmente. Mas Deus vai ensinando a gente à medida que a gente vai caminhando. Próximo versículo, já passando pelo versículo 7. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes sim verão a Deus. A promessa aqui, ela é muito grande, né? E é óbvio que nesta terra nós não vamos ver a Deus, né? Vocês não vão ver a Deus, porque Deus é Espírito. E Jesus está falando, bem-aventurados aqueles que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso não significa que Jesus esteja errado, porque Jesus não está dizendo que esses verão a Deus aqui. Ele só está dizendo que nós veremos a Deus. Agora, por que bem-aventurados os limpos de coração? Havia muita maldade no primeiro século. Não mais do que há no nosso século, mas havia muita maldade. Lendo os evangelhos, você percebe como os fariseus eram cruéis, eram maus, eles ficavam planejando, cutucando Jesus, querendo matar ele. No final do Sermão do Monte, se não me engano, eles vão tentar achar um jeito de matar Jesus. Eu não lembro agora se é exatamente aqui. Mas enfim, os limpos, em contraste com os fariseus, são justamente aqueles que consideram Deus como superior às suas vidas. Acontece que os fariseus tinham outros superiores. Os fariseus tinham a sua própria tradição como superior a Deus. A lei dizia uma coisa e o fariseu dizia outra coisa. Havia lei sobre lei. Havia uma lei e havia um monte de lei acima, aliás, daquela lei, para justificar o que o fariseu fazia. Isso significa que o fariseu não considerava Deus como superior, e isso fazia com que eles pecassem continuamente. Os puros aqui, os limpos de coração, são justamente aqueles que se separam, justamente aqueles que se santificam a Deus. Eu vi um pastor que ele repete muito isso, é o Paul Washer, né? Paul Washer, eu vi algumas pregações do Paul Washer esses dias aí, e ele gosta de lembrar muito que santo não é sinônimo de perfeito. Santo é sinônimo de alguém que se separa. Os limpos de coração, nesse caso, são aqueles que se separam do mundo, contrário ao que acontecia com os líderes daquela época. Aí a gente tem aqui o texto de Salmo, que é muito interessante, né? Abre a Bíblia de vocês em Salmo 24. A gente está acostumado a ler Salmo 23 e ninguém fala sobre o Salmo 24. O Salmo 24 é bom. O Salmo 24 diz o seguinte, versículo 3, né? Olha aí o versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Acontece, irmãos, e esse é um tema polêmico e pouco lembrado, acontece que Deus é santo e importa que nós sejamos santos. Para ser santo, tem que buscar essa pureza do coração. A ideia aqui do coração, né, é que você erre mais, acerte mais do que é. É isso. Como ser limpo do coração, Devaí? Eu não consigo. Né? Claro que nós não vamos conseguir nesta terra, mas é a tentativa. Você tem que continuar buscando. Né? Ninguém vai conseguir ser santo, separado, limpo, purificado nesta terra. Todos nós vamos cair, vez ou outra, mas nós estamos tentando acertar mais do que errar ou não. Esta é a questão. Bem-aventurados apenas os limpos de coração. Aqueles que buscam a Deus são bem-aventurados. Por quê? Porque estes verão a Deus. Aonde estes verão a Deus? No céu, na Nova Jerusalém. Estes estarão com Deus. Todas as promessas aqui se estendem ao céu, irmãos. É isso, algumas se cumprem aqui, mas a maioria é para o céu. A gente tem um texto de Hebreus, né?
O último capítulo de Hebreus é o texto mais usado a respeito disso, né? Ele diz o seguinte, ó, eu vou ler porque eu não quero errar. Hebreus 12, penúltimo capítulo de Hebreus, então já errei, na verdade. Penúltimo capítulo, Hebreus 12, versículo 14. Segue a paz com todos, um resumo de tudo que Jesus diz. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pesado, né? E hoje nós vemos a dificuldade de falar sobre santificação. Muitos jovens nem gostam desse tema. Se eu colocar o tema aqui no canal, vai dar pouquíssimas visualizações. As pessoas não querem saber de santificação. Isso é um sinal de que nós estamos no fim, bem no finzinho mesmo, sabe? Aquela curvinha no final ali é a vinda de Jesus. É isso que a gente está experimentando agora. Aí nós temos mais um bem-aventurado. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Existe um livro da CPAD chamado O Pacificador. Eu estudei ele em 2012, mais ou menos, que me ajudou muito. Me ajudou a entender uma crise e trazer paz para a crise, a resolver, solucionar a crise sem que nenhum dos lados saia machucado, né? Nesse caso. Mas o ministério da pacificação, neste caso, não tem a ver exatamente com brigas, né, de relações humanas, não. O ministério de Jesus é um ministério de paz, é um ministério de pacificação. Quer ver por quê? Abre aí em Isaías 40. Vamos ver o Evangelho no Antigo Testamento para entender por que isto acontece. Isaías 40 é o contexto desse versículo aí. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isaías 40 diz o seguinte, versículo 1 e versículo 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados. O Evangelho é a mensagem de pacificação. O Evangelho leva paz a todo aquele que crê. Mas paz com o mundo? Não. Porque a paz com o mundo é fácil de comprar. A paz com o mundo é fácil de conseguir, de conquistar. É fácil fingir que está em paz no mundo. Então não é essa paz. A paz que todos nós precisamos, que foi nos dada, é justamente o Evangelho. O Evangelho fala que se você crê em Jesus, você está em paz com Deus. É isso. Esses pacificadores levam o Evangelho. Eles não levam guerra, contenda, tristeza, né? Apesar de que muito disso às vezes faz parte. Eles levam uma mensagem de paz. Paz para todo aquele que nele crê. Mesmo que essa paz não seja tão boa ou tão paz, nesse caso, para aquele que não crê. Porque para aquele que não crê, não haverá paz mesmo. E essa é a verdade. E os fariseus faziam o contrário. Eles levavam dificuldade para o povo. Lá em Mateus 23, lembra que nós lemos? Eles não levavam paz. Eles levavam mais problemas, mais dificuldades. Jesus falava que esse povo atravessava o mar, pregava para alguém e fazia ele 2 vezes mais merecedor do inferno do que já era. Ou seja, que paz há? A paz que está aqui não é paz com o mundo, porque com o mundo nós não vamos ter paz. Esta paz é a paz com Deus. Por que paz com Deus? Olha lá em Mateus 1, 21. Sobre o nome de Jesus, ó. Ele dará à luz e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós não somos salvos do mundo, nós não somos salvos das circunstâncias, do desemprego, do adultério. Não, ninguém é salvo disso. Nós somos salvos de Deus, do juízo de Deus. E aqueles que levam essa mensagem de paz, nesse caso,
E torna a dizer, não que com isso você não precise dizer sobre aqueles que não creem, tá? Agora, aqueles que creem recebem a paz de Deus. Esses pacificadores, esses pregadores do Evangelho, eles serão chamados filhos de Deus. Por que filhos de Deus? Porque o próprio Filho de Deus está trazendo paz para aquele que crê. É isso. Vocês serão comparados com Jesus. A mensagem de vocês será comparada com a de Jesus. E aí nós passamos próximo. Estou acostumado com Mateus 25, né? 23, aliás. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa perseguição, o Dr. Martin Lloyd Jones traz um entendimento muito bom a respeito disso aqui. Muita gente acha que se fazer de perseguido é o mesmo que ser perseguido, tá? Então muita gente cria um cenário onde ele é perseguido de forma religiosamente, né, espiritualmente. E ele acha que criando esse cenário, Deus vai ser enganado por ele. Deus vai acreditar, nossa, realmente, o Devaí é perseguido, né? O Devaí é perseguido, eu estou vendo aqui ele me falando. Não é assim que funciona. Né? Os perseguidos, nesse caso, eram o povo de Deus. Eram aqueles que iriam levar o nome de Jesus até a morte. Esses são os perseguidos por causa do nome, por causa da justiça. Essa justiça aqui é a justiça de Deus. Esta é a verdade. Então não é bem-aventurado aqueles que são perseguidos porque denunciaram fulano de tal. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Não, bem-aventurado a Dilma porque ela lutou não sei o que. Nada a ver. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa de Cristo. Tanto que essa bem-aventurança emenda com o versículo 11 e com o versículo 12. Você pode ver que é basicamente um texto só. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Eu acho que eu botei foi esse detalhe aí mesmo. Ó. Eu escrevi aqui assim. Ó. Eu vou guardar esses papeizinhos aqui. Um dia eu vou ler e vou querer ver de novo. Justiça não se refere a problemas comuns ou a injustiça humana social. A justiça aqui é a obediência a Deus. E sim, a obediência a Deus gera perseguição. Se você não percebeu isso, talvez você não esteja obedecendo. E nós falhamos muito em relação a isso. Eu falho muito em relação a isso, irmãos. Eu preciso aprender isso aqui. Ao mesmo tempo, eu não posso fazer isso para ser perseguido e com isso ser bem-aventurado. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que aprender a caminhar do jeito certo. Todos nós precisamos. Quando fizermos isso do jeito certo, seremos perseguidos, tá? O mundo sempre andou contrário à vontade de Deus. Veja como isso é real em Caim e Abel, por exemplo. Veja como Caim vai contra a vontade de Deus e sente ódio contra Abel. Por quê? Porque Abel fez o que Deus aprovou, enquanto ele não. E aí o que acontece? Caim foi lá e pediu, Abel, me ensina. Não. Abel foi morto, porque ele agradou a Deus. Então o mundo sempre vai ser contrário a quem agrada a Deus. É assim que funciona. Sempre seremos perseguidos pelo mundo ou por Satanás. Os homens vão perseguir a gente também. Mesmo não lutando contra a carne, nós vamos ser perseguidos por homens. Tá, irmão? Satanás vai usar homens para fazer isso com a gente. E aí nossa leitura vai para o versículo 11, 12 e até o versículo 12, que diz o seguinte: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Assim como fizeram com Jesus, tá? Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando nós lemos o texto de Mateus 23, eu fiquei devendo essa informação e dessa vez eu descobri. Essa informação está em 2 Reis. E que curioso, eu não coloquei aqui também. Tá aqui, ó. Tá aqui, 2 Reis 36. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Abre 2 Reis 36.
para vocês entenderem o que Jesus quis dizer com essa última parte da primeira parte. Ó. Eu quero até ler, estou no lugar errado aqui. Quero até ler de novo antes de falar com vocês sobre esse texto. Segundo Reis, lá no finalzinho, eu achava que não tinha informação, mas eu achei informação. Eu achei informação, estava aqui na CF mesmo, se não me engano, deixa eu ver. Não estava na CF, tava. A CF está apontando para 2 Crônicas, eu achei 2 Reis. 2 Reis 36. Ah não, é 2 Crônicas mesmo. Eu que errei então. Deixa eu ver, 2 Crônicas. É isso, 2 Crônicas, desculpa. Na minha anotação ele está errada. 2 Crônicas 36, a gente tem lá no finalzinho, né? Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai. Quando isso acontecer, se sintam felizes, porque isso é um ótimo sinal, porque grande é o vosso galardão no céu. Só lembrando, galardão no céu aqui é o próprio céu, tá? Não é um presente que você vai ganhar no céu a mais, é o próprio céu. Isso vai ser grande. Grande porque é grande o vosso galardão no céu. Por quê? Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aí na história do povo de Israel, os profetas realmente foram perseguidos. Eles foram perseguidos pelo povo de Deus, por um rei aqui do povo de Deus. Para isso a gente precisa ler do versículo 11 de 2 Crônicas 36 em diante. Vamos ler tudo aqui hoje. O texto diz o seguinte: tinha Zedequias a idade de 21 anos, versículo 11, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Veja o que é o povo de Deus perseguindo aqui, tá? O Zedequias fez o que era mal aos olhos do seu Deus. Descumpriu tudo que Deus tinha mandado fazer, né? Nem se humilhou perante o profeta Jeremias. Olha o contexto te jogando lá para Jeremias, né? Lamentações de Jeremias é escrito também por causa desse período aqui, tá? Então ele não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disto, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus. Mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou o seu coração, que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. É claro, nem poderia, né? Mas foi julgado por isso também. Também todos os chefes do sacerdote e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as suas abominações dos gentios. Versículo 14, né? E contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Versículo 15. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, os profetas, tá? Porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram os seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o povo que mais nenhum remédio houve. Então, esses são os fariseus que mataram os profetas, que Jesus cita lá em Mateus 23, e que ele cita aqui também em Mateus 5, versículo 12. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Muito bom, né? Vós sois o sal da terra. Próxima parte. E aí eu já não tenho mais as anotações. Nós vamos até o versículo 16, né? Ficou grande o estudo. Acredito que eu tenha separado em 2 partes. Acredito que tenha feito em 2 partes, fica mais fácil para vocês, né? Mas vamos lá. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então nós temos agora uma mudança no ensino de Jesus e 2 elementos novos.
Na verdade, Jesus está contando duas parábolas minúsculas para mostrar como é o povo de Deus, né? Nós temos primeiro, vós sois o sal da terra, e vocês já ouviram centenas de mensagens a respeito disso aqui. Por que o sal da terra? Eu vou usar uma das explicações que eu mais gostei até hoje. Pedras de sal eram colocadas em panelas para cozinhar. Essas pedras perdiam o sal e eram jogadas fora. E isso, sim, eram pisadas, né? Nós somos o sal da terra. Esta é a questão. Ser cristão envolve muito mais do que simplesmente acreditar. Olha que interessante. Nós vimos aqui pessoas que sofrem, pobres de espírito, dependem de Deus. Pessoas que choram por causa de Deus, por causa de Cristo. Os mansos, né, aqueles que perdoam. Os que têm fome e sede de justiça, aqueles que foram enganados. Nós temos os misericordiosos. Nós temos os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição. Tudo isso acontece porque o crente é visto. Tudo isso acontece porque as pessoas percebem o crente. Entende? Se você nunca for percebido, você nunca foi cristão. Você nunca vai provar para ninguém. Se você não consegue provar para as pessoas que você é crente, você não vai provar para Deus também. Porque Deus, além de te olhar por fora, Ele te olha por dentro. Jesus está falando, vocês são o sal da terra. Essas pessoas que são perseguidas porque vivem o Evangelho. Por isso são perseguidos. Elas não são perseguidas porque compraram uma ACF RCM. Não é porque elas carregam uma Genebra. Porque isso pouco importa. Elas são perseguidas porque o mundo enxerga essas pessoas. Como é que o mundo vai te enxergar se você nunca aparece para o mundo? Se ninguém sabe quem você é. Nunca vai ser. Você é como uma pedra de sal. Perdeu o sabor, vai ser jogado fora para ser pisado. E se Deus precisar nos pisar para que a gente aprenda a ser sal, que Ele nos pise. Que Ele nos pise. Porque seria muito pior se Ele não fizesse nada. Com o mundo, Deus não faz nada. Ele está deixando o mundo. O mundo está entregue, mas com aqueles que ainda vivem sem fazer nada, é provável que Deus traga esse tipo de juízo. Né? Um juízo temporário, para que a gente aprenda o caminho certo. Aprenda a ser cristão verdadeiro. Fala isso por mim, eu preciso muito aprender isso aqui. Eu preciso muito sofrer ainda, eu não sofro nada do que eu tinha que sofrer. Deus me deu tantas coisas e eu não sofro por causa disso. Eu deveria sofrer, mas não para que Deus me veja como o sofredor. Eu devia sofrer para que não? Porque eu seria o cristão verdadeiro. Não é para ser o cristão verdadeiro. Eu deveria sofrer mais por ser um cristão verdadeiro. Se nós não formos o sal da terra, se nós não influenciarmos nada no mundo, ou pelo menos na sua panelinha, seja lá onde você estiver inserido, você vai ser jogado fora. Deus vai te castigar para que você aprenda que ali você tem que influenciar. E aí nós temos centenas de cristãos vendo esse vídeo. Né? Às vezes dá 200, às vezes dá 400. Cada um de vocês é uma pedra de sal. É considerado uma pedra de sal nesse caso. Todos os discípulos de Jesus, preste atenção, ele não está dizendo para os 12. Ele está dizendo para uma multidão. Vocês são o sal da terra. Se vocês não tiverem sabor nenhum, vocês não servem para nada. Dentro de uma água, né, vamos simular, vamos ver a panela de Jesus. Vamos colocar feijão na panela. Eu gosto de feijão. Dentro da panela de feijão, todo mundo tem o mesmo sabor. Qual é o sabor? Feijão. Não tem nenhum feijão ali com gosto de carne. Todos têm o mesmo sabor. As coisas mudam a partir do momento que você coloca o tempero. A partir do momento que você colocou o tempero, as coisas têm que mudar. Vocês são o tempero. É isso. Se vocês não têm gosto, é porque vocês são parecidos com todo mundo. Esta é a questão. Se eu não tenho sabor dentro do lugar que eu estou inserido, isso significa que eu sou igual ao mundo. Eu não tenho diferença nenhuma. Né? Ou às vezes sou até pior do que o próprio mundo. Eu não sirvo para nada nesse caso. Eu posso ser jogado fora. Eu estou ali à toa. Esta é a questão.
E hoje o que nós vemos mais são cristãos inúteis, que não querem fazer nada. São como o mundo. É isso? São como o mundo. Eu tenho consciência de que eu preciso melhorar muito. Para ficar ruim, eu tenho que melhorar muito. Agora, eu tenho consciência de que há pessoas que não são nada, estão lá perdidas. Essas pessoas precisam ser orientadas, precisam ser despertas para alguma coisa. Vocês, nós, somos sal da terra. E aí o próximo exemplo de Jesus segue o mesmo padrão, né? Só que com uma outra parábola. Vós sois a luz do mundo. Não se pode, não faz sentido, né? Não precisa, não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vamos pensar, por que não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte? Né? E às vezes nós somos essa cidade que estamos escondidos sobre o monte. Essa caneta risca, assim. Vou dar um desenho para vocês aqui, ó. Só vai aparecer nesse quadrinho aqui. O monte, uma cidade. Dá para esconder a cidade? Dá para esconder a cidade, irmãos. Por que não dá? Porque todo mundo vê ela, ó. De longe você vê, não tem como esconder a cidade. É isso. É esta a questão. Né? Mas ele vai falar aqui da questão da luz e das trevas. Ó. Nem se acende uma candeia, a candeia, e se coloca debaixo do alquer, mas no velador. Né? Nem se acende uma candeia e esconde ela. Esta é a questão. Mas coloca no lugar mais alto para ela clarear a escuridão. Jesus considerava o mundo como um lugar escuro. E os apóstolos consideravam a mesma coisa. Se vocês abrirem lá em João 3, né, vocês vão ver a mesma informação. O mundo é considerado trevas e Jesus é a luz. Né? Eu não sei por que eu não coloquei aqui. Engraçado. Tinha pensado em colocar. Mas abre João 1. João 1, a gente tem essa informação. Por isso vai ajudar vocês a entenderem a questão da depravação total também, a partir da Bíblia. Né? Jesus está falando, ó, vocês são a luz do mundo. Vocês são a partir do momento que Deus nos torna essa luz. Estamos ouvindo, aprendendo, somos alcançados pela luz. Né? Aqui em João, capítulo 1, diz o seguinte, no versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Entende? É isso que acontece com a luz. A luz é Cristo. O mundo é trevas. O mundo está escuro. Por que o mundo está escuro? Porque eles não conseguem enxergar as coisas de Deus. Eles desejam e vivem só o mundo. Eles estão em trevas. Esta é a questão. E aí vem Jesus, a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Né? Jesus fala. Ele fala, eu sou a luz do mundo? Eu não sei se ele fala. Aí no versículo 9. Ali estava a verdadeira, né? A luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Então, esta é a questão. Fomos alcançados pelo Evangelho, somos a luz do mundo. Aquilo que o mundo precisa, ele vai achar em você. Você tem a solução para o mundo, mas a solução do mundo não é exatamente a ciência. A solução do mundo não é exatamente os seus estudos teológicos. Não é exatamente isso, mesmo que isso possa ajudar. A solução do mundo não é o seu dinheiro, a sua esmola, não, porque isso o mundo tem de sobra. A solução do mundo é Cristo, e você é um responsável por levar isso. Nós somos luzeiros, nós somos lâmpadas. Já parou para perceber que a lâmpada não tem luz? A lâmpada e luz são coisas diferentes. Já pensou nisso? A lâmpada não tem nenhuma luz. Tira ela da tomada para você ver. A luz, ela é feita na lâmpada. Ela porta a luz. Entende? Pega uma lâmpada incandescente, vai ser mais fácil de perceber. Sem energia, não há luz. É trevas, está escuro do mesmo jeito. A partir do momento que a energia entra na lâmpada, a luz sai para fora. Esta é a luz. Nós somos assim. Nós somos as lâmpadas do mundo. A luz é Jesus. Mas nessa época,
Eles não tinham ciência, tecnologia suficiente para fazer isso, para falar isso. Mas nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alquer, mas no velador, e dá luz a todos os que estão em casa. Assim, concluindo a primeira parte com 1 hora de vídeo, assim, resplandeça a vossa luz. Resplandeça. Faça com que a luz que está em você seja vista, clareie a vida de outras pessoas em relação ao Evangelho. Mesmo que você pode servir a outras pessoas com aquilo que você tem de melhor. Isso não é errado. Mas o que está sendo resplandecido, existe essa palavra? O que está sendo difundido, não sei se existe essa palavra também, o que está saindo de você é Cristo, é isto. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, não a vocês. Eu acho que é por isso que eu prefiro ficar aqui pequenininho, sabe? Eu acho muito estranho a gente tentar ser alguém, ser algo. Eu prefiro ser nada. E vocês, de alguma forma, encontrar Jesus porque ouviu falando alguma coisa. Eu prefiro ser assim. Eu sou só uma lâmpada. Quando o vídeo acaba, para vocês eu estou desligado. Né? Eu estou apagado para vocês. Eu estou aceso em outro lugar, mas apagado, porque eu não sou a luz nesse caso. Mas eu tento resplandecer a luz de Cristo. E é assim que a gente tem que ser. Isso vai gerar glórias a Deus e não a nós. As pessoas vão adorar a Deus e não a gente. Não vai adorar os pregadores, né, reformados ou pentecostais, não. São só pessoas. Eles não são ninguém. Né? Eles vão adorar a Deus. Adorem a Deus e não aos homens. Então, isso aqui é muito importante de a gente pensar também. Bom, nós somos, nesse caso, responsáveis como cristãos. Né? E terminamos aí a primeira parte, duas partes, pelo que eu pude perceber, do nosso estudo a respeito do Sermão do Monte. Falei muito? Não, né? Falei pouco, porque eu falei pouco. Se você for comparar o que o Dr. Martin Lloyd Jones falou, eu não falei nada. Né? Mas eu tentei clarear um pouco da ideia do Sermão do Monte aqui. O próximo ponto vai tratar da lei. Jesus, os fariseus e a lei. A gente vai pegar isso no próximo vídeo aqui no nosso canal, beleza? Fiquem com Deus, não esqueçam de curtir o vídeo. É visitante no canal? Se inscreve no canal. Comente aqui embaixo o que você achou do nosso estudo. Fiquem com Deus e até a próxima aqui no Palavras em Chamas.